O padre Fábio de Mello abandonou o Twitter temporariamente. Desistiu. Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Bem, a saída do padre Fábio de Mello do Twitter não é por si próprio muito interessante nem muito relevante. Mas a discussão que levou à saída dele, isso sim vale a pena a gente comentar. No dia 8 de agosto, ontem, saiu uma reportagem no G1 dizendo o seguinte: condenado pela morte da filha, Alexandre Nardoni deixa presídio pela primeira vez em saidinha no Dia dos Pais. A história dos Nardones realmente foi algo que comoveu o Brasil, né? Principalmente por causa do perfil da família. Você tinha um casal ali, que era o pai da Isabela Nardoni e a madrasta, que tiraram a vida da própria filha, né? Foram condenados por causa disso e estão cumprindo pena por causa disso. Então houve uma investigação, eles alegaram que tinha uma outra pessoa entrada na casa deles enquanto eles tinham descido para buscar o outro filho no carro que estava na garagem. Alguém teria entrado lá no apartamento deles e jogado a Isabela pela janela e matado a menina. Então foi um caso que realmente comoveu a população brasileira, justamente porque se tinha uma família de classe média alta lá, num condomínio de luxo. Então tanto a investigação quanto o julgamento deles foram acompanhados por milhões de brasileiros. Eu lembro de assistir o julgamento deles e quando eles foram condenados. Então agora, né, esse ano, pela primeira vez, o Alexandre Nardoni deixou a prisão nessa saidinha dos Dias dos Pais. E daí o padre Fábio de Mello comentou no Twitter dele lá ontem à noite: não entendo de leis, mas a saidinha deveria ser permitida somente no dia de finados, para que visitassem os túmulos dos que eles mataram. E isso causou uma repercussão tremenda na internet, né? As pessoas ficaram indignadas com o padre. Muita gente atacou o padre por causa dessa afirmação dele, enquanto outros foram defender o padre, né, que ele estava certo, e que realmente bandido bom é bandido preso ou bandido morto. Por causa disso, né, foi parar nas notícias, gerou uma tremenda repercussão na internet, mesmo uma discussão, uma brigaiada. Está atualmente no Trending Topics, ficou durante boa parte do dia hoje no primeiro lugar nos Trending Topics, e eu quero ler uma resposta aqui, que a Débora Diniz, que já esteve no canal aqui, já entrevistei ela aqui também. Ela diz o seguinte: padre, o humor sempre salva, mas as saidinhas são parte de um calendário de retorno à vida social. A prisão não é lugar eterno, é como se fossem testes de perdão, exceto que cuidar da simbologia das datas importa. Daí o padre Fábio de Mello respondeu a Débora Diniz e disse o seguinte: sim, querida Débora, é do simbolismo da data que falamos. E quanto ao justiçamento, que ele refere a outro comentário lá, que é de um pastor não me incluo, apenas expressei a minha indignação acerca do que a lei permite. Então vamos entrar aqui em alguns debates que surgiram em torno disso, né? Algumas questões que envolvem esse caso aí dos Nardoni, da saidinha, da prisão, né? Do cárcere, da punição das pessoas. Primeira coisa que eu quero comentar aqui, que não tem nada a ver com essa discussão, mas só uma percepção particular minha, eu acho um pouco estranha essa história de padres celebridades, né? Sempre achei o padre Marcelo Rossi, por exemplo, o padre Fábio de Mello, me parece um pouco estranho, né? Um padre virar uma celebridade e em programas de TV como o Marcelo Rossi cantar lá. Isso, percepção particular minha, que num país cristão como o Brasil, você acaba refletindo isso nas suas celebridades também, né? Pastores famosos, padres famosos, então isso reflete um pouco a grande adesão religiosa do brasileiro. Bem, primeiro ponto. Segundo ponto tem a ver com a indignação do padre Fábio de Mello em relação à saidinha do Nardoni. Eu confesso que particularmente também achei estranho, né? Quando eu li a reportagem me deu um certo, sabe, eita, que esquisito, né? Você tem ali um pai condenado, preso, por ter tirado a vida da própria filha, saindo no Dia dos Pais. Isso é muito estranho, realmente, ainda mais se a gente pensar em outros cenários, né? Então vamos supor aqui, você, pai, tem um filho que é morto por alguém e você descobre que o assassino do seu filho, da sua filha, terá uma saidinha no Dia dos Pais. Eu, como pai, ficaria muito revoltado, muito indignado. Ou outra situação também, você como filho, né? Alguém vai lá, mata seu pai e você descobre que essa pessoa no Dia dos Pais será solta, ficará um dia fora. Realmente dá um estranhamento, de fato, né? Dá uma sensação ruim de algo que não é muito justo. Você tem uma pessoa ali, como diz ali a Débora Diniz, depois o padre reforça, né, o simbolismo da data, né? Você tem uma data que é uma comemoração de uma relação entre pais e filhos e alguém que matou a própria filha sendo solto. Putz, não faz sentido, e isso causa uma certa indignação mesmo, que eu compreendo completamente. Por outro lado, a reação negativa a isso tem com a impressão que as pessoas tiveram de que alguém não deveria sair nunca da prisão, né? Deveria ficar preso lá sem saidinhas nenhuma, né? Que é uma visão muito conservadora também, que você vê nas alas conservadoras brasileiras, né? O preso tem que ficar lá preso, sabe? É bastante punitivista. E uma referência interessante para a gente entender essa questão da percepção, né? Para que serve o sistema penitenciário, é o livro do Foucault, filósofo francês, chamado Vigiar e Punir. O que o Foucault faz nesse livro é analisar a história de algumas instituições
como a escola e como as penitenciárias também, e hospitais, e entender como há uma mudança de percepção de um período histórico para outro, do papel que essas instituições exercem na sociedade. Então, por exemplo, a penitenciária na Idade Média, a prisão na Idade Média, tinha uma noção punitivista mesmo, de você causar um mal no criminoso para compensar o crime que ele realizou. Então, por exemplo, você tem lá um bandido violento, ele vai para a prisão, e é uma espécie de uma tortura, na verdade, ele vai lá para sofrer, ele não vai para lá para ser reinserido na sociedade, ele vai ser para ser punido mesmo, para que sofra lá dentro. E você tinha outras penas muito mais agressivas, né, muito mais violentas, penas de morte, penas de mutilação, então era uma coisa muito mais violenta, muito mais agressiva, que tinha esse caráter de restaurar uma questão moral, na verdade, né, para que o bandido pagasse o preço daquilo que ele cometeu. E depois, com o iluminismo, com uma nova mentalidade mais racional do mundo, a prisão passa a ser visto como um local de reabilitação e reinserção social. Então, o criminoso comete seu crime, sua transgressão, e ele vai para um presídio para que ele possa se regenerar, né, para que ele possa retornar à sociedade em algum momento. Então ele não é visto como alguém irrecuperável, que jamais vai poder voltar para a sociedade, mas alguém que tem que passar por um processo de purgação dos seus crimes. Então são duas visões de prisão, e você tem nesse caso aqui uma visão, por exemplo, né, no caso da Débora Diniz, de que essa saidinha seria um modo que eles teriam para poder começar a se reinserir na sociedade, né? Então ele está num ambiente fechado, encarcerado, privado de contato com a sociedade, e aos poucos ele vai voltando ali, através de regime semiaberto, através de alguns tipos de progressão de pena, ele começa a voltar para a sociedade e aos poucos retoma sua vida normal, já pagando o seu crime. Porque, na verdade, você tem que pensar, né, que, por exemplo, a pessoa vai lá, comete o crime, tem uma punição legal ali, uma série de anos, né, um número de anos determinado, depois disso ele voltaria limpo, né, entre aspas, para a sociedade. Ele foi lá, pagou pelo crime dele, e agora ele pode voltar a tentar retomar sua vida normal. Na prática, a gente sabe que é mais difícil isso, né? Ainda mais em crime de grande projeção como esse, a pessoa fica totalmente marcada pro resto da vida, né? Ela sempre vai ser o assassino do própria filha, então ele nunca mais vai ter uma vida normal, assim como não tiveram outras pessoas também que cometeram crimes e que foram presas e que são famosas, conhecidas, ou crimes de grande notoriedade. Ela tem a marca para sempre daquilo que ela cometeu. Mas é claro que realmente, como tanto o padre como a Débora apontaram, tem esse simbolismo, né? Que isso afeta um pouco, né? Realmente você observa uma situação como essa, isso causa estranhamento, causa choque, e é natural que a gente se revolte com isso. Então, nesse sentido, eu concordo com o padre ali. Não me parece apropriado que no Dia dos Pais você tenha uma pessoa, um patricida, ou alguém que matou o próprio filho, seja solto. E outro aspecto que eu quero apontar também, que tem a ver também com essa noção do Foucault, né, de uma prisão que seja punitiva e de uma prisão que seja reabilitadora, você observa isso também na visão ideológica das pessoas, nos diferentes grupos, né? Por um lado, você tem um grupo, entre eles conservadores principalmente, mas tem um grupo que pensa na punição, na repressão, como um modelo, como uma proposta para redução de crimes. Então eles veem lá o crime acontecendo, se a gente aumentar as penas, se a gente aumentar a punição, se a gente botar a pena de morte, por exemplo, ou que a polícia possa matar o criminoso em legítima defesa, alguma coisa assim, né? Como você observa nos conservadores também, na retórica deles, bandido bom, bandido morto. Se fizer isso, se você tiver uma punição mais rigorosa, que isso vai reduzir a criminalidade. E por outro lado, entre os progressistas, ou entre a esquerda como um todo, o que você observa é uma visão social do crime. O que leva alguém a cometer um crime? O que põe a pessoa na criminalidade? Então você observa o contexto social daquela pessoa, as causas, né, os motivos que levam a pessoa a se inserir no mundo do crime. Então o importante não seria punir essa pessoa, o importante não seria privar essa pessoa da liberdade, mas sim você evitar que essa pessoa entrasse no crime em primeiro lugar. Então se você dá condições sociais estruturais para essa pessoa, uma educação de qualidade, uma inserção no mercado de trabalho, se você permitir que essa pessoa tenha acesso a uma qualidade de vida, dificilmente essa pessoa vai entrar para a criminalidade, dificilmente a pessoa vai entrar para o mundo do crime, entrar para o crime organizado, entrar para facções criminosas. Então há uma perspectiva de causa. Como evitar que as pessoas virem criminosas? Claro que isso não é bem o caso do Nardoni, né? Porque você tem uma pessoa ali que não era de classe marginalizada, não pertencia a grupos de risco para entrar no narcotráfico, por exemplo. Ele era alguém de classe média que, por algum momento ali, de perturbação psicológica ali, foi lá e cometeu esse ato, até onde a gente saiba, né? A gente teria que ver o que eles alegaram na defesa deles durante o julgamento, ou no caso da Richthofen também, que até onde saiba é uma psicopata, né, alguma sociopata que tem transtornos psíquicos e que jamais vai poder se reinserir na sociedade. Então você tem ali casos um pouquinho diferentes, mas que também passam para essa noção ali de como evitar esse tipo de crime. Como você pode identificar as causas sociais, psíquicas,
econômicas, às vezes também, se for o caso, históricas, que levam as pessoas a cometerem certos crimes e como evitar isso. Então são duas perspectivas diferentes. Uma é no final da cadeia, uma é na consequência, como você pode punir um criminoso, e essa é a visão conservadora da criminalidade, e uma visão de como você pode evitar as causas disso, como você pode tentar reduzir que a pessoa entre na criminalidade, e uma visão mais progressista do negócio, uma visão social das causas dos crimes. E nessa segunda visão, nessa visão social, o encarceramento em massa jamais é uma solução para reduzir a criminalidade. Você ter centenas de milhares de pessoas em prisões superlotadas não apenas não vai reduzir a criminalidade, não apenas não vai contribuir para a redução da violência, como também vai contribuir para que essas pessoas jamais retornem de maneira produtiva para a sociedade. Elas vão possivelmente dentro da prisão, que se tornam verdadeiras escolas do crime, vão se tornar criminosos cada vez mais violentos, mais agressivos, mais perigosos. Justamente porque no Brasil a prisão não tem esse caráter social e de reinserção, mas são caráteres punitivos mesmo. Você põe numa cela ali 50, 60 pessoas, uma cela que seria para 5 pessoas, e elas ficam todas amontoadas ali, condições subhumanas, e elas não se pensam como membros da sociedade mais. Elas são extraídas da sociedade. Tanto que se for observar o padrão, essas pessoas continuam retornando interminavelmente para a cadeia. Então elas vão lá, cometem um delito, depois cometem um delito pior, e vai piorando, e vai numa progressão cada vez mais agressiva de crimes e de participação em crimes cada vez mais sofisticados e violentos. Então, no final das contas, esse tweet do padre Fábio de Mello, que aparentemente seria insignificante, ele traz um tremendo debate sobre qual é o papel da prisão mesmo, né? Que tipo de vida essa pessoa vai ter depois de passar por um presídio? E esse conflito, essa indignação que houve depois, essa disputa que houve depois, é justamente uma disputa de perspectivas dessa função social da prisão. Ela deve ser punitiva, ela deve privar a pessoa de contato com a sociedade para que ela pague pelos crimes dela, para que ela sofra na prisão, ou, de certo modo, para afastá-la da sociedade, para que ela possa rever a posição dela, aquilo que ela fez e como ela pode retornar melhorada, talvez, para a sociedade. Embora a prisão brasileira raramente cumpra essa função. Geralmente ela é só punitiva mesmo, é para que a pessoa sofra, para que ela seja extirpada da sociedade, e uma visão do próprio presidente é essa também, né? Quando você teve lá a rebelião na prisão de Altamira, quando você tem lá um massacre num presídio, ele vai lá e celebra isso, né? Tipo, simplesmente despreza isso aí porque são sub-humanos na visão dele e tem que mais é que se matar mesmo lá dentro e que se dane. Eu quero que vocês reflitam agora é sobre isso. Quero que vocês reflitam, primeiro, sobre a afirmação do padre de Mello, se é realmente uma afirmação que deveria causar todo esse espanto, essa indignação e essa revolta nas pessoas, né? Ele questionar a saidinha do Dia dos Pais para um assassino da própria filha. O que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam com o padre? Vocês discordam? O que vocês acham? E também sobre esse caráter da prisão aí. Se ela deve ser punitiva, se a pessoa deve sofrer lá dentro, ou se deveria ter essa proposta de reinserção na sociedade. O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!